Bom dia! Hoje estaremos falando sobre a filosofia da tecnologia. Então, Gabi, poderia me dizer o que é a filosofia da tecnologia? A filosofia da tecnologia é um subcampo que estuda a natureza da tecnologia e seus efeitos sociais. A filosofia da tecnologia pertence à autoconsciência de uma sociedade como a nossa e nos ensina a refletir sobre o que tomamos como certo, especialmente a modernidade racional. Agora a gente irá falar sobre a filosofia e a tecnologia. Stephanie, por favor, nos explique o que é isso. A filosofia foi a porta de entrada para outros conhecimentos muito importantes, bem como para o crescimento do homem mediante as questões intrínsecas e a vida em sociedade. Assim, ela abriu portas para a ciência, que por sua vez trouxe benefícios para o mundo tecnológico. Podemos dizer que sem a filosofia o homem não estaria em busca da sabedoria, o que traz conhecimento e novas ideias para melhorarem as suas vidas. Agora a gente vai falar sobre as diferenças. Ana Júlia, fale o que são as diferenças. De forma resumida, a filosofia é a busca por sabedoria e conhecimento do homem. Já a tecnologia é a prova da evolução do homem ao longo dos anos. Agora, no final, iremos falar sobre o senso comum e o pensamento científico. Isabela, fale. Senso comum e pensamento científico são duas formas de conhecimento bastante distintas, tendo em vista que, enquanto o conhecimento científico apoia-se na experimentação dos fenômenos para a verificação da verdade, o senso comum toma frequentemente como base as crenças e os hábitos de um determinado povo ou de uma determinada sociedade. Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Russa. Então, Giovanni, poderia dizer o que foi os antecedentes da Revolução Russa? A Rússia vivia sobre o modelo cesarista, uma monarquia absolutista associada à autocracia. Esse modelo era sustentado pela nobreza rural e tinha apoio do clero ortodoxo. O sistema russo era baseado na produção agrícola feudal e estava iniciando a primeira fase da industrialização. Além disso, obrigava a maior parte da população da Europa que vivia em pobreza, porque os senhores das terras cobravam altos impostos em troca de proteção militar. Então, Gabi, agora você poderia nos dizer o que foi a Revolução Russa? A Revolução Russa foi uma série de eventos políticos na Rússia, após a eliminação da autocracia russa e depois do governo provisório Duma. Resultou no estabelecimento do poder soviético sob o controle do Partido Bolchevique. Agora, Gustavo, poderia nos falar qual foi a duração? A Revolução Russa ocorreu de 1917 a 1928. Agora, Ana Júlia, poderia nos falar o que foi o Domingo Sangrento? O Domingo Sangrento foi um massacre que aconteceu em 22 de janeiro de 1905 na cidade de São Petersburgo, no Império Russo, onde manifestantes marcharam pacificamente até o Palácio de Inverno para apresentar uma petição ao czar, mas foram baleados pela Guarda Imperial Russa. Agora, Rafaela, poderia nos falar o que foi a Revolução de Fevereiro? A Revolução de Fevereiro, que derrubou a monarquia de Nicolau II, o último ex a governar, e provocou estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal. Agora, Isabela, nos diga o que foi a Revolução de Outubro. A Revolução de Outubro, na qual o Partido Bolchevique derrubou o governo provisório, apoiado pelos partidos socialistas moderados, e impôs o governo socialista soviético. Agora, Stephanie, nos fale sobre os dois grupos sociais. Bom, o termo menchevique, do russo menche, que significava minoria, designava a facção que realizava uma interpretação ortodoxa dos conteúdos do pensamento marxista. Os mencheviques acreditavam que a burguesia deveria liderar a nova república a ser constituída após a queda do César Nicolau II. Agora, por outro lado, os bolcheviques, do russo bolche, que significava a maioria, acreditavam que o governo deveria ser diretamente controlado pelos trabalhadores. Com isso, a revolução do proletário seria a responsável direta pelas transformações que modernizariam a economia russa e daria fim aos contrastes sociais que marcavam o país. Segundo mencheviques, a revolução na Rússia teria uma condição particular àquilo que fora proposto pelo marxismo. Revolução Russa. O que foi a Revolução Russa? Vocês sabem? Então presta atenção aí. Se você não souber, o professor ensinou pra gente, né? Muito professor muito bom. Revolução Russa de 1917 foi uma série de eventos políticos na Rússia,
que, após a eliminação da autocracia russa e depois do governo provisório, resultou no estabelecimento do poder soviético sob o controle do Partido Bolchevique. E aí, prestaram atenção? Sim. E aí, Jean? Quais foram as consequências? As consequências foram desorganização econômica, fome, pobreza, protesto contra o Império e renúncia por parte do César. E aí, Luiz? E a Revolução de Fevereiro? A Revolução de Fevereiro, né, foi muito crucial, né, por causa que teve o que aconteceu? Teve o governo provisório, os Marquiviques, os Bolcheviques. E a Revolução de Outubro? A Revolução de Outubro teve a derrubada do governo provisório, né, que foi criado na Revolução de Fevereiro, e as medidas sociais para o combate, a miséria, sabe, para acabar com a fome dos outros. E Pedro, e o stalinismo? Stalin no poder é a consideração do socialismo. O que são valores tradicionais? Valores tradicionais têm vários tipos diferentes que são estéticos, religiosos, éticos, profissionais e familiares. E se você não seguir, é julgado. Escutamos mais sobre valores familiares, onde os pais são conservadores, são fiéis aos valores da família, que muitas vezes têm relacionamentos tóxicos com seus filhos. Para os países terem uma boa reputação e educação boa e a aparência da família, são tudo para eles, e quem não segue os valores acaba sendo chamado de o ruim da família, se sentindo culpado mesmo sem culpa de nada. Os valores religiosos têm coisas parecidas com os valores familiares. Se você não seguir o que pregam, te julgam. Sua maneira de vestir, julgam também. Se você não gosta de sexo oposto, é julgado. E se não acreditar ou concordar, também é julgado. Porque muitas igrejas e familiares só mostram um lado bom e mentem aparências e reputação. Mas, durante o tempo, vai mudando, vão entendendo aos poucos e melhorando os valores tradicionais e evoluindo. Olá, meu nome é Sofia e hoje eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial. E para começarmos, eu vou explicar o que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total. Aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. A causa da Primeira Guerra Mundial foram as grandes disputas imperialistas entre os países europeus, a paz armada, rivalidade entre a Alemanha e Inglaterra e a Alemanha e França. Também foram por causa das concorrências econômicas e o nacionalismo exagerado. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 28 de junho de 1914. Os combates da Primeira Guerra Mundial, em maioria, aconteceram no continente europeu, na Europa. Destacaram-se a frente ocidental, em que alemães lutaram contra franceses e britânicos, e a frente oriental, em que os alemães lutaram contra os serviços e russos. Esse foi o nosso bate-papo, e espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Bom dia, gente. Hoje viemos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas você sabe o que foi a Primeira Guerra Mundial? Com licença, eu ouvi vocês falando da guerra. Que eu saiba, esta guerra é muito conhecida como a Era da Catástrofe. Essa guerra aconteceu em 28 de julho de 1914 e terminou dia 11 de novembro de 1918. Onde ocorreu a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial ocorreu na Europa. Durante a Primeira Guerra Mundial, as Potências Unidas da Grã-Bretanha, França, Sérvia e Rússia Imperial, as quais se uniram posteriormente, Grécia, Portugal, Romênia e Estados Unidos, lutaram contra as potências centrais, Alemanha e Império Austro-Húngaro, as quais se uniram posteriormente, o Império Turco, Otomano e a Bulgária. Mas e você aí? Sabe por que ocorreu a Primeira Guerra Mundial? Não? Então deixa que eu te explico. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra imperialista, ou seja, uma guerra entre impérios, onde potências industriais disputaram por colônias.
como eu disse, foi uma guerra por colônias, por mercados consumidores. Só que essas colônias já vinham sendo controladas principalmente pela Inglaterra e pela França, que são potências industriais. Mas a Alemanha, que também era uma potência industrial, não tinha colônias. Agora, vou explicar a vocês como essa guerra foi acontecer. Então, soldados da Alemanha entram em ação para defender a nação, sua pátria, contra os inimigos. Esse discurso nacionalista vai justificar essa guerra imperialista. Ingleses, franceses, alemães lutam pela nação, quando na verdade estão lutando por interesses econômicos que uma pequena parcela da população estão se beneficiando. A Rússia estava ao lado da França e da Inglaterra. Forma-se então triplo entente. Para a Alemanha, isso era ruim, pois estava encurralada com franceses de um lado e Rússia de outro, inimigos dos dois lados. A Alemanha então começa a criar a sua tríplice aliança com outros países europeus. Faltava o estopim para a guerra estourar. Foi quando o aliado da Alemanha, príncipe Francisco Ferdinando, foi assassinado. Foi então que a Alemanha ataca a França. Porém, a França já estava preparada, esperando a Alemanha chegar. As tropas não avançam. Apesar da Alemanha ter todas as tecnologias, os franceses também tinham. Foi a época em que o avanço científico-tecnológico foram usados para a guerra. A indústria de armas vai criar as metralhadoras. Então, os exércitos de França e Alemanha param e cavam buracos, que chamamos de trincheiras. A Alemanha, então, ataca a Rússia. A Rússia não aguenta os ataques, porque ela não é industrializada. Na época, a Rússia era um país agrônomo. Foi então que aconteceu a Revolução Russa, em plena Primeira Guerra Mundial. Foi então que nasceu a União Soviética. Foi a primeira revolução socialista. A Rússia então sai da guerra. Foi então que um participante novo entra para a guerra em 1917, os Estados Unidos, pois o banco estadunidense fez muitos empréstimos para a França e para a Inglaterra. Se a França e a Inglaterra perdessem essa guerra, Estados Unidos ia tomar um calote, ia ser muito prejuízo. Estados Unidos entra preparado com muitas armas e tecnologia, e foi determinante para que França e Inglaterra derrotassem a Alemanha. Você sabe quais foram as consequências que a Primeira Guerra causou? Foram os danos produzidos pelo conflito que afetaram os territórios, as 10 milhões de mortes e mais de 20 milhões de feridos e mutilados, teve a crise econômica. Meu nome é Fernando e eu vou fazer as perguntas, e a primeira pergunta vai ser: o que foi a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado total de guerra. Foi o resultado das transformações que aconteciam na Europa que fizeram diferentes nações entrarem em colapso. O que causou a Primeira Guerra Mundial? As causas envolvem uma série de acontecimentos não envolvidos que se arrastavam desde o século XVIII. Os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram disputas imperialista, nacionalismo, alianças militares e corrida armamentistas. Quais foram os países envolvidos? Os países envolvidos na Primeira Guerra foram Tríplice Aliança, as principais forças eram Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Tríplice Entente. As principais forças eram Rússia, Grã-Bretanha e França.
Qual foi o estopim para acontecer a guerra? O estopim do conflito foi o assassinato de Francisco Ferdinando, o príncipe do Império Austro-Húngaro, durante a sua visita a Sarajevo, na Bósnia. O criminoso era um jovem integrante de um grupo sérvio chamado Mão Negra, contrário à influência do Império Austro-Húngaro na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime e no dia 28 de julho de 1914 declarou guerra à Sérvia. Quais foram as consequências da guerra? As consequências foram: o Tratado de Versalhes foi assinado, 10 milhões de pessoas morreram, reconfiguração do mapa europeu. A Alemanha perdeu todas as colônias ultramarinas e territórios na Europa. Foi obrigada a pagar uma multa alta, o que gerou uma crise econômica no país. Nações novas surgiram, por exemplo, Polônia, Finlândia e Iugoslávia. Olá, e o assunto de hoje é a questão da Palestina. E os próximos são João e Júlia. Mas por que Israel e Palestina brigavam há tanto tempo? O conflito entre os dois países remota a criação de Israel. Desde a década de 1940, um novo movimento sionista defendia a fundação de um Estado judeu na Palestina. Agora os próximos a falarem são a Beatriz e a Rita. Como está a questão da Palestina atualmente? Atualmente, muitas questões dificultam a concretização da criação do Estado da Palestina, incluindo aí a questão dos colonos judeus incentivados por Israel. E os próximos são Suelen e Anthony. Por que existem dois territórios palestinos? A ONU votou a favor da discussão em 2 estados independentes para tentar amenizar os conflitos. Agora os próximos a falarem são a Lana e o Enzo. Pelo que os grupos extremistas passaram a lutar? Passaram a lutar não só pela criação de um Estado palestino, mas também pela total destruição de Israel, expulsando os judeus da região. E os próximos são Ana e Murilo. Quais são os povos que vivem na Palestina? Os árabes e os israelenses. A maioria dos palestinos é ligada à religião islâmica ou muçulmana, e outra parte é formada por católicos, ortodoxos ou romanos. Outros são pagãos. Muitos deles foram judeus que se converteram. Assim terminamos o podcast. Obrigada pela atenção. Nosso tema é a conquista dos direitos humanos. Os direitos humanos são o que permite um ser humano ter diversas liberdades, incluindo vida, educação e saúde. Os direitos humanos foram apenas conquistados com muita luta durante os séculos, sendo melhor implementado em 1948 pelos órgãos mundiais que consideraram os direitos inerentes a todos, independente das suas individualidades como cidadão. Muitos movimentos para a conquista dos direitos humanos são Carta Magna de 1215, a Petição do Direito em 1628, a Constituição dos Estados Unidos em 1787, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, a Declaração dos Direitos dos Estados Unidos em 1791. Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu e o meu grupinho estamos aqui para divulgar informações sobre a Primeira Guerra Mundial. Fique com as perguntas e o resuminho aí, ok? Quais países estavam envolvidos? Alemanha, Inglaterra e França. Quando aconteceu? Na segunda década do século XX, em 1914 até 1918. O porquê queria guerrear? Arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado por um nacionalista sérvio. Disputaram também por causa de territórios e mercadorias, mas o principal motivo da guerra foi por questão de poder. Quais foram as consequências de outros países? Após a guerra, 4 impérios desmoronaram: Alemanha, Austro-Húngaro, Rússia e Otomano. Deles surgiram uma nova série de países, como Rondônia, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, Estônia
e Letônia. Quem ganhou a guerra? A França ganhou e a Alemanha perdeu e ficou com muitas consequências. Quais foram as consequências da Alemanha? A Alemanha teve que pagar indenizações e entregar aos adversários todos os seus materiais, como canhões e metralhadoras. Fiquem agora com o resumo. Então, no resumo, apesar dos países terem alguns conflitos internos, eles não tinham motivo suficiente para entrar em uma guerra mundial. Foi então que mataram Arquiduque Francisco Ferdinando e aí começaram uma guerra. A guerra se dividiu entre duas etapas: a guerra de movimentos, que foi a expansão de soldados, e a guerra de trincheiras, que eles não conseguiam mais se expandir e eles acabaram tendo que ficar em trincheiras. O povo alemão forçou com que eles... O povo alemão forçou com que o governo alemão acabasse com a guerra, e as consequências disso foi que eles tiveram que pagar uma indenização calculada por todos os outros países envolvidos na guerra, e após isso tiveram que entregar suas armas. Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu e o meu grupinho estamos aqui para divulgar informações sobre a Primeira Guerra Mundial. Fiquem com as perguntas e o resuminho aí, ok? Quais países estavam envolvidos? Alemanha, Inglaterra e França. Quando aconteceu? Na segunda década do século XX, em 1914 até 1918. O porquê queria guerrear? Arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado por um nacionalista sérvio. Disputaram também por causa de territórios e mercadorias, mas o principal motivo da guerra foi por questão de poder. Quais foram as consequências dos outros países? Após a guerra, 4 impérios desmoronaram: Alemanha, Austro-Húngaro, Rússia e Otomano. Deles surgiram uma nova série de países, como Rondônia, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, Estônia e Letônia. Quem ganhou a guerra? A França ganhou e a Alemanha perdeu e ficou com muitas consequências. Quais foram as consequências da Alemanha? A Alemanha teve que pagar indenizações e entregar aos adversários todos os seus materiais, como canhões e metralhadoras. Fiquem agora com o resumo. Então, no resumo, apesar dos países terem alguns conflitos internos, eles não tinham motivo suficiente para entrar em uma guerra mundial. Foi então que mataram Arquiduque Francisco Ferdinando e aí começaram uma guerra. A guerra se dividiu entre duas etapas: a guerra de movimentos, que foi a expansão de soldados, e a guerra de trincheiras, que eles não conseguiam mais se expandir e eles acabaram tendo que ficar em trincheiras. O povo alemão forçou com que eles... O povo alemão forçou com que o governo alemão acabasse com a guerra, e as consequências disso foi que eles tiveram que pagar uma indenização calculada por todos os outros países envolvidos na guerra, e após isso tiveram que entregar suas armas. Olá, galerinha! Hoje estamos aqui para ensinar vocês o que é um pensamento científico. Pensamento científico é conhecimento que não dá lugar à subjetividade, à fantasia, aos preconceitos. É também a forma de conhecimento que não pode ser demonstrado. O que é subjetividade? É aquilo que é íntimo, que dá importância aos seus valores pessoais. Todo raciocínio científico é baseado na objetividade, na racionalidade e na sistematicidade. Objetividade é aquilo que você queira muito realizar, aquilo que você quer muito conquistar. Racionalidade é parte da razão, do pensamento e sistemática e formal. A sistematicidade é a regularização e organização. No pensamento científico, o fato sempre é superior à ideia, sendo que o fato sempre pode destruir corretamente, dizendo tornar falsa.
Há sempre a possibilidade de aparecer um fato que venha destruir a visão nela, encenado e até então válido e atual. Opa, rapaziada, agora nós vamos falar sobre a crise capitalista, que aconteceu em 1929. Boa tarde, meu nome é William e eu vou falar o que foi a crise capitalista de 29. Basicamente, a crise capitalista foi uma das maiores crises econômicas que o mundo já enfrentou. Ela aconteceu nos Estados Unidos no ano de 29, já que houve uma quebra na Bolsa de Valores de Nova York. Meu nome é Melissa e eu vou falar das causas da crise econômica. É a crise no liberalismo, superprodução e desvalorização dos produtos, quebra da Bolsa de Nova York e recuperação da economia da Europa. Meu nome é Matheus, vou falar da solução da crise. Para a solução foi aplicado o New Deal por Franklin Roosevelt. Ele promoveu obras públicas, promoveu benefícios sociais, salário mínimo e seguro-desemprego como exemplo, e interviu na economia para evitar a queda nos preços da produção. Isso foi tudo por hoje. Amém! Olá, boa tarde. O tema do podcast de hoje é o pensamento científico e os valores tradicionais. O que são pensamentos científicos? O pensamento científico é uma forma de conhecimento que não dá lugar à objetividade, à fantasia, aos preconceitos, enfim, a tudo que não pode ser demonstrado. Neste sentido, todo raciocínio científico é baseado na objetividade, na racionalidade e na sistematicidade. Para que serve o pensamento científico? O pensamento científico, crítico e criativo possibilita os alunos buscarem soluções inovadoras para problemas de suas realidades, mas quando sempre o conhecimento e a análise crítica da busca dessas soluções. O que são valores tradicionais? Valores da família, valores familiares são crenças políticas e sociais que mantêm a família nuclear como unidade fundamental e provadora da ética e moral. Para que servem valores tradicionais? Eles definem a forma de relacionamento entre as pessoas e, por consequência, o relacionamento e funcionamento de uma sociedade. Bom dia, galera! Hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918. Quais as causas que fizeram ocorrer a guerra? As principais causas foram imperialismo, disputa por colônias na África e na Ásia, nacionalismo, islamismo, corrida armamentista. Qual foi o estopim da guerra? Assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando no dia 28 de 6 de 1914. Quais foram as consequências da guerra? 10 milhões de mortos, fim da Belle Époque, derrocada de impérios alemão, russo, austro-húngaro, otomano, reformulação do mapa mundial, Tratado de Versalhes e a humilhação da Alemanha abriu caminho para o nazismo. Bom dia, o que é pensamento crítico? O pensamento crítico é a habilidade de pensar com clareza e racionalidade, de maneira reflexiva e independente, e compreender a conexão lógica entre ideias. Em essência, requer a nossa capacidade de raciocinar e de aprender ativamente, em contraste a ser apenas receptor passivo de informações. Quais são as características? O pensamento crítico tem 7 características. Ser inquisito e curioso, ter a mente aberta para diferentes lados, ser capaz de pensar sistematicamente, ser analítico, ser persistente para a verdade, ter confiança no próprio pensamento crítico e, por último, ser maduro. O podcast de hoje é... O pensamento filosófico! O pensamento filosófico é uma forma de observar a realidade que procura pensar os acontecimentos além das aparências imediatas. Discurso religioso. O discurso religioso é aquele que faz ouvir a voz de Deus ou de seus enviados, profetas, pastor e padre. E essa é a principal característica desse discurso, que é feito por religiosos em nome de Deus, como se fosse Deus falando ao invés dos religiosos. A questão da Palestina, né? Bom dia, professor. No grupo a gente fez a questão da Palestina, né? Então vou fazer um resumo aqui para o senhor. Chama-se a questão da Palestina por causa do conflito que surgiu com a criação de um novo Estado, o Estado de Israel, em 1948, combinado com a Primeira Guerra Árabe-Israelense. E costuma-se atribuir ao termo também
ao problema dos refugiados palestinos, que se viram obrigados a deixar sua região após a criação do Estado de Israel, chegando a 900 mil na época. Os conflitos entre Israel e Palestina se estenderam desde a década de 1940 e são motivados essencialmente pela disputa em torno do território palestino. Essa disputa se iniciou por meio da migração de milhares de judeus para a Palestina, então provocada por árabes. 1969. O Acordo de Camp David, mediado pelo presidente estadunidense Jimmy Carter, Egito e Israel assinaram um acordo, colocando fim a embargos econômicos e sanções mútuas. Israel devolveu a península do Sinai ao Egito, que por sua vez reconheceu a representatividade do Estado de Israel. O confronto entre judeus e palestinos começou nos anos 40, quando o Reino Unido, com a criação de um lar nacional na Palestina para o povo judeu no fim da Segunda Guerra Mundial. A guerra terminou em 1949 e teve como resultado a expulsão de 750 mil palestinos. Passaram a viver com refúgio em movimento conhecido como Êxodo de Nakba. É isso, professor. Muito obrigado pela sua compreensão e atenção. Boa tarde, gente. A gente vai falar do senso comum. O senso comum pode ser definido como conhecimento comum a todos. O senso comum se concretiza através da sabedoria popular, através da repetição cultural. É um de pensamento que não foi testado. Podemos analisar estudos filosóficos sobre o senso comum desde a Antiga Grécia. A filosofia surgiu como uma maneira de contrapor aquele tipo de conhecimento popular não rigoroso. Boa tarde, galera. É isso. O pensamento científico. O pensamento científico. Em nossa vida diária podemos e devemos incluir uma mentalidade científica para oferecer uma explicação do que acontece ao nosso redor. Analisamos um fato que temos que fazer com objetividade, qual é sua causa, como e quando ocorre, com que frequência éticas. Por outro lado, devemos usar critérios de nacionalidade, ou seja, com base nas leis da lógica e nos princípios da razão humana. Hoje a gente vai falar sobre discurso filosófico e opinião. Tá, mas o que é discurso filosófico? É o discurso baseado na sua opinião, que é o discurso filosófico, né? E que também que é em base da sua opinião, que o discurso filosófico é derivado do discurso científico, né? Que o discurso científico tem fatos provados. Agora eu vou falar de opinião. A opinião é uma maneira usada para julgar algo ou alguém, aquilo que se pensa em relação a um assunto ou pessoa. É uma demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém. Uma avaliação, um julgamento, qualquer coisa que servir para julgar alguém é uma opinião. Mas e aí, o que você prefere? Discurso filosófico ou sua opinião? E com isso encerramos com... Lutas sociais em defesa da cidadania e democracia. São exemplos de lutas sociais em defesa da cidadania e da democracia no Brasil a luta pelo voto feminino e pelo voto dos analfabetos, o que simbolizava a expansão do direito à cidadania na década de 1940 e a luta contra a ditadura militar nas décadas de 60, 70, 80 em prol da democracia. Movimento como direto, já que podia eleições diretas para a presidência, em 1983 e 1984. O movimento pelo impeachment de Collor ao movimento dos tenentes na década de 1920. São alguns de muitos pelos determinativos de fundos partir da sociedade civil, um Brasil mais justo.
Em uma democracia, a sociedade está em permanente construção, sendo elaborada a partir da participação cidadã. Dessa forma, as lutas sociais, tanto no Brasil como no mundo, expressam esse esforço de construção social, a partir da participação de indivíduos agindo coletivamente. Deve-se reforçar que não basta ter determinada insatisfação para que exista um movimento. É necessário que a situação de insatisfação seja traduzida em demandas que se transformaram em reivindicações através de uma ação coletiva. Por exemplo, a desigualdade de condições salariais existentes entre os sexos não configura em si um movimento social. Na história do Brasil, temos como exemplo o movimento pelo impeachment do então presidente Fernando Collor, em 1922, conhecido como Caras Pintadas. Os movimentos sociais brasileiros ganharam mais importância a partir da década de 1960, quando surgiram os primeiros movimentos da luta contra a política vigente, ou seja, a população insatisfeita com as transformações ocorridas tanto no campo econômico e social. Hoje vamos falar sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Quando surgiu? Foi anunciado ao público em 26 de agosto de 1789, na França. Ela é composta de um preâmbulo e 17 artigos referentes ao indivíduo e à nação. Ela define direitos naturais e imprescritíveis, como a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Teve importância significativa para a definição dos direitos individuais e coletivos dos homens como universais, pois foi a primeira declaração de direitos e fonte de inspiração para outras que vieram posteriormente. A consciência dessa situação não estava evidente à maioria da população, pois todos os estados vizinhos seguiam o mesmo formato de administração. Assim parecia ser o controle total do monarca, absolutismo, ou seja, uma forma natural de administração. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão permanece como documento válido para os dias atuais. E por fim, traz o seguinte princípio: os homens nascem e se concentram livres e iguais em direitos. Crise capitalista ou a grande depressão! Quando essa crise aconteceu? Em 1929 e durou até 1933. Onde aconteceu? Nos Estados Unidos. O que foi essa crise? Essa crise foi após a Primeira Guerra, quando estava começando a ter acesso a bens de consumo, e aconteceu uma superprodução, começando a ocorrer falência de comércios e ocorrendo muitos desempregos, basicamente muito produto para poucas pessoas. Como eles fizeram para sair dessa crise? Criaram o New Deal, que era um programa para ajudar a regular a produção e investir em áreas públicas, para empregar todos aqueles que perderam o emprego. O que são os direitos humanos? Os direitos humanos são inerentes a todos os seres humanos, independente da sua raça, sexo e nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Quais são os principais tópicos dos direitos humanos? Em 1998 foi quando realmente os direitos humanos foi considerado um avanço jurídico. Foi feita a Lei dos Direitos Humanos. Em 1215, a Magna Carta que deu novos direitos às pessoas e tornou o rei sujeito à lei. Em 1728, Petição de Direito, que definiu os direitos do povo. Em 1776, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que proclamou o direito à vida, liberdade e à busca da felicidade. Em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o documento da França que afirmou que todos os cidadãos eram iguais perante a lei. E o que vocês entenderam sobre direitos humanos? Direitos humanos é essencial para a vida. Hoje nós vamos falar sobre a Palestina. A Palestina foi o conflito que surgiu com a criação do Estado de Israel em 1948. O conflito se deve ao confronto entre duas ideologias, o sionismo e o nacionalismo. A questão palestina envolve uma série de acontecimentos que vão desde a criação do Estado até Israel, até a luta atual pela implementação do Estado palestino. Os palestinos lutam pela criação do seu Estado autônomo. A questão da Palestina é um termo utilizado em referência à luta dos povos palestinos após a perda de seus territórios. Os povos palestinos são constituídos por uma etnia de filisteus, árabes e cananeus.
O que ocorreu em função dos desdobramentos ligados à criação do Estado de Israel em 1948. Os árabes e os palestinos mantiveram a ocupação da região por quase 2.000 anos. Revolta Palestina de 1987 a 1993, Israel propõe acordo de paz que eles aceitem e assinam um acordo. Oi, professor, eu sou o Pedro Henrique Braga Zuferino e hoje a gente vai falar sobre os palestinos. Então, esse conflito todo começou quando os babilônicos quiseram tirar os judeus da Terra Prometida e depois o Império Romano quis se aproveitar da situação e isso foi conhecido como o episódio da diáspora judaica. Bom, e esse conflito que se estende até hoje, assim com os judeus com 57% da terra e os árabes com 43%. Aqui é o Guilherme Tadeu, segundo A. Então, professor, vou falar. Os árabes e os palestinos mantiveram a ocupação da região por quase 2.000 anos. O domínio local foi dominado por muito tempo pelo Império Turco-Otomano. No final do século XIX, foi criado pelo escritor austríaco-judeu Theodor Herzl o movimento sionista, que representava a busca pela retomada da Terra Prometida. Também foi fundado a Organização Sionista Mundial, conhecida como OSM, que tinha sede na Suíça. Hoje iremos falar sobre a crise de 1929, que iniciou-se em 1929 e se encerrou em 1930, no começo da Segunda Guerra Mundial. Basicamente, a crise de 1929, ou conhecida como a Grande Depressão, foi a maior crise financeira dos Estados Unidos. Foi o crescimento descontrolado da população americana, assim como a quebra da Bolsa de Valores que acabou provocando a crise. De 1929, também conhecida como a Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional. Foi no final da década de 1920, marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento e teve como causas superproduções e especulações financeiras. Os principais motivos da crise foi o crescimento descontrolado da população, a produção reduzida, que causou a quebra da Bolsa de Valores. A queda do banco resultou a crise que levou os acionistas a colocarem suas ações à venda, e devido ao excesso de ações no mercado e à falta de compradores, o preço caiu vertiginosamente e pessoas ficaram arruinadas. As principais consequências da crise de 1929 foram o desemprego em massa, a falência de várias empresas, tanto no setor industrial quanto do setor agrícola, e a pobreza que assolou grande parte da população americana. A crise de 1929 também afetou o Brasil, pois os Estados Unidos era o maior comprador de café brasileiro. Com a crise, a importação desse produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro caíram. Infelizmente, a crise pode ser repetida com o acontecimento da Terceira Guerra Mundial e, para ser honesto, isso é esperado. Muitas das coisas que acontecem hoje em dia podem chegar até um momento, novamente, mas com condições diferentes. Um exemplo seria a Rússia, acabando sendo uma das mais sofridas por causa disso.